adiamento aí da sua reabertura na Califórnia, por questões das autoridades e também uma relação com os sindicatos. Então, ia ser em 17 de julho, agora foi adiado. No Brasil, a gente já teve casos de parques abrindo, como o Beto Carreiro World, como alguns parques e atrações do Sul, Parque das Cataratas. Alguns abriram e fecharam. Teve alguma polêmica com o Beto Carreiro no último fim de semana, a gente vai falar disso com os nossos convidados, que são o Oliver Kraus, do Hot Park, lá do Rio Quente, com a Carol Negri, do Sindepate, e com o Murilo Pascoal, que também é do Sindepate, mas está aqui representando o Beach Park e também os resorts do complexo. Bom dia a todos. Eu queria começar falando da questão saber quando que é o timing para reabrir, né? Se houve reaberturas precoces, se não houve reaberturas precoces. A gente viu em Gramado algumas atrações abrindo e fechando, Parque das Aves em Foz do Iguaçu abriu e fechou, alguns parques ainda não anunciaram suas datas. Segundo a Carol me falou, dos 31 associados do Sindepate, 7 já estão reabertos. Então, eu queria começar aí com a opinião de vocês sobre qual é o timing de reabertura. Vamos começar aí com o Murilo. Oi, Arthur, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, participar aqui com vocês. Um prazer estar aqui no Checkpoint, estar aqui com o Panrotas, com o Arthur. Tentando responder a sua pergunta, é uma situação, eu acho que muito difícil, lógico, para todo mundo, para todos os negócios, não só para os negócios de turismo, né? Todo mundo nesse processo de retomada, a gente vê todos os negócios ainda tateando, né? Na minha opinião, a gente tem que analisar caso a caso, né? Situação a situação, e principalmente cada região de maneira específica, porque cada região tem um comportamento diferente no número de casos, na velocidade que eles acontecem, se acontecem muito, se não acontece. Então, se a gente fala de uma maneira ampla, eu acho que a gente perde um pouco a especificidade da situação de cada região. Então, regiões onde no começo houve muito mais casos, já tem uma queda maior e já está numa outra situação. Tem outras regiões, aí falando no mundo, por exemplo, tem regiões que não tiveram muitos casos, né, e passaram pela pandemia com poucos casos. Então, eu entendo que é uma decisão que precisa ser tomada pelo órgão governamental do Estado, que é quem tem os números na mão, quem tem o controle da situação de uma maneira mais precisa, né? Então, como é uma coisa nova, existe aí talvez alguns momentos de tentativa e erro, faz parte, mas eu acredito que todo mundo tem que estar e está imbuído do mesmo espírito, né? Que é, primeiro, ter a segurança, né? Segurança de reabrir no momento que é adequado do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista da saúde de todo mundo, e ter também a necessidade de reabrir como todos os outros negócios têm, né? Mas isso daí entendo que tem que ser feito, está sendo feito, em conjunto com os governos estaduais, que é quem está com o dedo no pulso da situação local, né, de cada região. O Beach Park, Murilo, foi um dos que ainda não tinham anunciado uma data. A gente já tem alguma previsão de quando que os resorts e quando que o parque aquático vai voltar a funcionar? Temos uma previsão, Arthur, também seguindo o que eu falei, né? O governo do estado aqui, a situação aqui especificamente do Ceará, a gente passou pelo momento de maiores casos, o pico foi em maio. E aí, só um parênteses, que é uma coisa que eu aprendi durante a pandemia, que eu achei muito interessante. O ciclo, todo ano no Brasil, a gente tem viroses no Brasil, né? E todo ano essas viroses começam pelo Norte e Nordeste, né? Principalmente aqui no Ceará, é um estado, o Manaus, Amazonas, Pará, enfim, começa nessa região, que é na época das chuvas que a gente tem aqui, nessa época, março, abril, maio. E depois essas viroses elas entram pelo Brasil
e vão descendo, vamos dizer assim, conforme o ano vai seguindo. E o coronavírus é uma virose, né? É um vírus. Então, seguiu parece estar seguindo esse mesmo padrão. Mas então, voltando aqui na resposta, o governo do estado fez um sistema de reabertura em fases, né? Teve uma semana de transição e depois 4 fases de reabertura. Na fase, a gente está hoje na fase 2, que começou segunda-feira agora. Os parques estão permitidos abrir na fase 4, né? Seguindo o que o governo programou, e tanto a abertura da fase 1 quanto da fase 2 seguiu esse tempo que o governo programou, a gente abre na fase 4, que dá no dia 20 de julho, né? Então, qual que é a nossa previsão hoje? É abrir o parque no dia 20 de julho, abrir o hotel no dia 17, que é a sexta-feira, e a barraca de praia abrir também no dia 17. Pela programação do governo, a gente poderia abrir a barraca na terceira fase, mas a gente está achando mais prudente aí abrir tudo na quarta fase. Então, esse programa do governo tem funcionado bem, porque o número de casos do Ceará tem caído expressivamente semana a semana. Mesmo depois da retomada, que começou a retomada, que havia um temor de ter um repique de casos, isso não houve e continua uma queda aí sustentável. Joia. Oliver, o Grupo Aviva tem 2 frentes, né? Uma na Bahia, uma em Goiás. Qual é a previsão de reabertura e como que você vê essa questão do timing para reabrir? Como que vocês estão sentindo aí, se esse realmente é o momento para voltar às operações? Sim, nós temos aqui para Rio Quente, o resort agora abre no dia 9 de julho, né? E dia 17 a gente abre Sauípe, tá? E o parque em si para o público dia 7 de agosto, né? A região aqui também está com algumas restrições, alguns decretos que foram aplicados pelo governo, mas a pandemia aqui não teve um crescimento muito forte, né? Nós trabalhamos juntos sempre com o governo e ajudando até a desenvolver protocolos aqui, tomando como base os que são usados em parques e ajudando toda a comunidade aqui a retornar de uma maneira estruturada e evitar o que aconteceu em alguns locais que você mesmo mencionou de abrir e fechar. Então, a gente está estruturando um processo muito tranquilo, baseado em protocolos e também envolvendo os governos para ter uma reabertura bem tranquila e para evitar o abre e fecha, né? Bom, antes de passar para a Carol, queria dizer que você pode mandar sua pergunta pelo Facebook, pelos canais do Panrotas. Essa é a hora de tirar as dúvidas sobre parques temáticos, aquáticos e atrações, e a Juliana da Imaginadora vai me mandar e a gente vai fazer a pergunta aqui para os convidados. Carol, como que o Sindepat vê? Vocês têm associados no Brasil inteiro, e teve esses casos que eu citei aí de abre e fecha de atrações. Que trabalho que o Sindepat está fazendo com os associados exatamente para ver essa questão do timing de reabertura? Bom dia, Arthur. Obrigada aí pelo convite para participar do Checkpoint, em nome do Sindepat. Com relação ao momento certo de abertura, eu acredito que é muito como já foi colocado aqui. A gente na verdade, segue o que as autoridades locais, né, devido à dimensão do país, cada estado está com uma realidade bem diferente da outra. Então, a gente teve esses casos, né, que você já comentou no início, do Sul, que abriram e fecharam e agora vão reabrir novamente. E, na verdade, o que a gente tem acompanhado junto aos associados é que enfim, é ruim, claro, esse momento do ponto de vista operacional, mas não deixa de ser um teste dos protocolos, né, porque é tudo muito novo para todo mundo, assim como o comércio, varejo, enfim, todos os setores econômicos que têm um contato com o público tiveram que adaptar seus processos, os parques também são um desses setores e fazem ajustes no protocolo, né, uma vez que ele foi implementado e aí teve o fechamento por parte da autoridade local. Então, a gente tem acompanhado realmente, hoje, inclusive, estão abrindo os empreendimentos lá da Serra Gaúcha,
E o Sindepart vem fazendo esse monitoramento e, na verdade, a gente tem promovido uma grande troca de experiências entre todos, né? A gente tem realizado lives e de boletins para monitorar os outros associados que ainda não conseguiram abrir e, eventualmente, as demandas que a gente tem recebido também de alguns do encaminhamento dos protocolos que foram desenvolvidos em conjunto com a ADIBRA, que é a outra associação nacional. Foram esses protocolos respaldados pelo que foi publicado pela Associação Mundial, a IAPA. Então, a gente tem encaminhado isso oficialmente aos governos, tanto municipais como estaduais, no sentido de contribuir com o respaldo, né, que o associado precisa para conseguir se encaixar dentro de alguma fase aí das autoridades. Antes da gente... Oi. Arthur, posso só adicionar aí um pouco nesse ponto dos protocolos, que eu acho que é interessante. A gente, Sindepart e a ADIBRA, né, as duas associações do setor, a gente trabalhou de mão dadas para construir o protocolo nacional. Foi um trabalho muito bacana e muito sério. E a gente fez esse trabalho com base nas informações que foram trazidas pela IAPA, que é a nossa associação internacional. E a IAPA trouxe essas informações dos parques da China, da Ásia, que já tinham aberto antes. Então, a gente tem as associações têm esse preceito de compartilhar todas as informações sobre segurança, que segurança é a coisa mais importante para todos os parques. Então, foi muito bom e muito rico a gente já trazer as informações do que já tinha feito, do que tinha dado certo, do que não tinha dado certo, nos que já tinham aberto lá na Ásia. A gente trouxe isso por meio da IAPA. Pode fazer um resumo desses protocolos, linhas gerais? É um protocolo bem extenso. Distanciamento social, o brasileiro vai cumprir. A gente teve uma polêmica no final de semana com algumas fotos do Beto Carreiro World, e o parque se defendeu dizendo que era o ângulo da foto que tinha cadeiras entre o brasileiro vai cumprir o distanciamento social nos parques, Murilo? Como que os parques vão fiscalizar isso? Acho que essa pergunta não é só para os parques, né, Arthur? Essa pergunta é para o Brasil inteiro, né? O brasileiro vai cumprir o distanciamento social no Brasil inteiro? Então, se cumprir no Brasil inteiro... Na fila do parque. Na fila do parque, na fila do ônibus, na fila do banco, na fila de qualquer lugar, na fila do supermercado. No supermercado que eu vou, o distanciamento está sendo cumprido. Eu acredito que vai ser cumprido. A gente vê várias fotos no Beto Carreiro sendo cumprido, sim, né? Então, eu acredito, sim, é uma questão super importante, muita gente sensibilizada com o tema. A questão do Beto Carreiro, eu acho que a foto ali, ela ficou, se você vê em outro ângulo, né, e você vê até outras possibilidades, de outros ensaios de foto, você vê como um ângulo de foto pode deixar a gente com uma impressão equivocada. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, que vai cumprir o distanciamento, né? E falando do resumo do protocolo, distanciamento, mais limpeza, muito mais limpeza das áreas todas, né? Nisso você vai precisar de mais gente ou não? É o mesmo time que fazia limpeza antes, só que com uma maior frequência agora? Vai ter... aí acho que cada empreendimento vai administrar e vai desenvolver conforme a melhor, mas eu acredito que sim, que vai precisar de um pouco mais de gente e mais esforço mais álcool gel, mais disponibilidade de pontos onde as pessoas mesmas vão fazer a limpeza, né? Então, a gente acredita que, da mesma forma que shoppings, que outros empreendimentos, o nosso protocolo também está bem estruturado para passar essa situação. A checagem de temperatura, Carol, é obrigatória? No nosso protocolo, a gente colocou esse item da verificação de temperatura, e somente complementando aí a questão que o Murilo já colocou da limpeza dos ambientes, a gente tem a própria higienização das pessoas, né? Então, a distribuição de pontos de álcool gel e pelo parque, né? Pontos espalhados aí ao longo dos empreendimentos, e adicionando também 2 pontos super importantes, que é o monitoramento, né, a qual a medição da temperatura faz parte, e a comunicação, tanto com os funcionários quanto com o público. Né, esse também é um ponto importantíssimo que a gente observa os parques de fora fazendo de uma maneira bem completa e bem detalhada,
e que os parques aqui também têm se preocupado com isso, né? A comunicação, principalmente o que você já tocou aí, se o público vai respeitar o distanciamento, um dos itens que parte do empresário é a comunicação com o seu público, a sinalização no chão, das filas, né, e contando, claro, com a contribuição de cada visitante. E o treinamento... Vai lá, Oliver, eu estou falando muito aqui, desculpa. Não, relaxa. Não, uma coisa só reforçando que o protocolo que a Sindepat, junto com a Dibra e a APA, a três mãos elaboraram, ele também abrange muito o comportamento do colaborador, né? Ele foca tanto quanto no visitante que a gente está recebendo, como também no comportamento do colaborador, né? E fazendo também essa conscientização, né? Porque tem que ser 360, né? Só queria dar essa reforçada também. Nessa parte do colaborador, né, tem muito treinamento. Então, você tem que fazer um retreinamento antes de voltar. Né, todo mundo vai retreinar os funcionários para essa nova situação. Então, a primeira coisa é fazer o protocolo e depois retreinar os funcionários para que eles sigam o protocolo. E aí tem um ponto que eu acredito que é positivo no nosso segmento, que a gente está muito acostumado a checklist. Todos os parques, o tempo todo, fazendo checklist de abertura, checklist de manutenção, checklist de limpeza. Então, a gente vai ter um checklist mais sofisticado, mas a cultura de fazer checklist já existe, né? já acontece no nosso segmento. Então, acho que isso é um ponto positivo que vai facilitar a implantação desse novo protocolo. Um dos pontos que acaba atingindo a questão dos protocolos é um investimento em tecnologia para evitar o contato, para se fazer a compra antecipada online, para usar QR Code para entrar no parque, uma série de coisas. Os parques do Brasil estão preparados? Eu acho que, por exemplo, eu vou falar um pouco do Hot Park, Arthur. A gente já tem aqui a pulseira, então a gente está até ampliando, e já foi ampliado agora a área de atuação dessa pulseira FRID, né, que ela é uma tecnologia de aproximação, tanto para check-in nos hotéis, check-in no parque, consumo, check-out, tudo, a gente está minimizando o contato. Vai ser tudo touchless, tentar ser o mínimo possível de contato humano e sim o máximo possível via aplicativo e formatos digitais, né? Isso também na Bahia? Vai ter a pulseira também? Na Bahia também, nós já temos a pulseira lá, e lá tem um all-inclusive, né? Então a gente tem várias adequações, até aqui também na parte de alimentação, né? Onde a gente vai ter, aqui, por exemplo, vai ser à la carte e cozinhas shows, né? E em Sauípe as pessoas vão ter no All Inclusive porções prontas para ela só retirar e poder consumir. Certo. Aproveitando que você está com a palavra, Oliver, como que é o protocolo específico para parque aquático? Qual o risco que tem de se frequentar uma piscina? Eu já soube que não precisa usar máscara na atração do parque aquático ou na piscina, mas sim quando você está circulando pelo parque. O que você pode dizer para a gente sobre a questão da água e da relação do vírus com a água? A água existe, e isso já está sendo praticado por vários parques no mundo, parques aquáticos, a gente segue na mesma linha, né? A água clorada na sua densidade correta, diluição correta, ela não transmite, a água não transmite o vírus, né? O foco principal no parque aquático é o distanciamento e a gente evitar aglomerações, né? Por exemplo, aqui nós vamos trabalhar por áreas limitadas, agendamento, né? Uma área que a gente está chamando de área família, né? Espaço Fique Bem, onde cada família vai ter o seu espaço. E dentro da água a gente tem uma equipe agora que vai trabalhar e monitorar e de uma maneira lúdica reforçar o distanciamento entre as pessoas e as famílias, né? Mas os protocolos se mantêm. Nas lojas de shopping, por exemplo, tem que entrar, higienizar a mão com álcool 70, o uso de máscara, né?
as roupas não vão poder ser servidas, né, infelizmente, né, para manter tudo isso por uma segurança. A entrada do parque, álcool 70, temperatura sendo checada, né, e a gente vai ter uma grande, eu acho que todos os parques, vai ter muita comunicação visual, distanciamento no piso, né, a gente está diminuindo em até 50% toda a capacidade de giro dentro dos parques. Isso está dentro do protocolo, e nas piscinas o uso da máscara não é seguro, que ele pode gerar um afogamento, e sendo que a água também, com o distanciamento, ela não prolifera o vírus. Né? Essa redução de capacidade que você falou, de 50%, é algo do protocolo dos parques em geral, é isso? Sim. Murilo, você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Sobre tecnologia, eu acho que uma coisa interessante, uma parte interessante da história, pelo menos para a gente aqui, a gente acelerou algumas coisas que a gente já estava em vista, já tinha alguns projetos em andamento, mas com a situação toda a gente acabou acelerando. Então, por exemplo, na praia, aqui no nosso restaurante de praia, né, que a gente tem 400 mesas, que é uma operação bem parruda, a gente vai eliminar o cardápio, vai ser QR Code, celular, e você faz o pedido pelo celular, né? Então, essa vai ser, acho que, uma inovação interessante. O garçom só abre, fecha a mesa e vai servir mais como um consultor. No hotel, check-in online, concierge via WhatsApp, ingresso, não tem mais ingresso, né? Já estava praticamente assim, mas agora definitivamente, QR Code, entra no parque. Então, acho que o que eu poderia adicionar é isso. E a recomendação para a limitação de capacidade é 50% no protocolo, Carol? No protocolo, sim, Arthur, essa é a recomendação. Porém, alguns estados, como São Paulo, por exemplo, o estado, na primeira fase, ele já reduziu um pouco a capacidade. Então, é a recomendação do protocolo, mas, claro, ele é adaptado à realidade de cada região. Somente um ponto que eu queria adicionar aí nesses protocolos, nesses itens que a gente tem discutido, um importante que é bem específico do setor é a higienização a cada ciclo de uso. Então, desde a montanha-russa, desde a cabine da roda gigante, os bondinhos, a cada ciclo é feita a higienização dos pontos de contato, né, do assento, do corrimão, antes de entrar um novo usuário. Se você for comparar isso com o transporte público, por exemplo, aonde que você vai ter uma higienização a cada ciclo de uso no transporte público? Em lugar nenhum. Sim, isso está no protocolo, todas as áreas limpas após cada uso, no final do dia todo o parque vai ser limpo. Acho que isso também vai ser geral em todos os parques aquáticos, né? E uma coisa sobre a alimentação que eu queria também, que eu lembrei aqui, que a família que vier ao resort, ela vai sempre sentar na mesma mesa, né? Então isso também é uma coisa bacana, aí já também minimiza isso, apesar de tudo ser higienizado a cada ciclo. No caso do Hot Park e do Beach Park, todas as atrações vão estar abertas? Mudou alguma coisa na experiência? Vocês vão ter que limitar algumas atrações? Como é que vai ser essa reabertura nessa nova normalidade? No Hot Park, se me permite, Murilo, no Hot Park a gente vai diminuir um pouco a capacidade de algumas atrações que a gente tem que giram por capacidade. Por exemplo, nós temos a Praia do Cerrado. A Praia do Cerrado, ali é um ambiente onde a gente pode gerar uma aglomeração facilmente. Então, ali nós dividimos todos os espaços em bangalôs, em espaços familiares, onde a pessoa faz o agendamento e naquele espaço ela pode ficar o dia todo, né? E ali, consequentemente, o ambiente fica com uma capacidade que chega em torno de 35%. Mas todas as atrações vão estar funcionando? Todas as atrações vão estar funcionando, gerando o distanciamento dos toboáguas, a gente acaba também diminuindo um pouco a capacidade hora, né? Mas vai estar tudo funcionando. Mas como a gente abre com capacidade reduzida, o parque já naturalmente tem uma redução. Nas atrações, nas filas, vai ter o distanciamento de 2 metros. Então, você não,
não tem aquela imagem que a gente tem na cabeça de primeira imagem é sempre do parque cheio, né? O parque não vai estar cheio, em primeiro lugar, né? Então, quando a gente tem a imagem do parque cheio, as filas das torres estão sempre cheias de gente, uma atrás da outra, né? Então, primeira coisa, o parque não vai estar cheio, vai estar com a capacidade bem reduzida. Segunda coisa, a fila vai ter um distanciamento de pelo menos 2 metros entre grupos, né? Se eu estou com a minha família, por exemplo, eu não preciso ficar a 2 metros da minha filha, que está comigo na minha casa o tempo todo, né? Então, se eu estou com a minha família, eu posso ficar junto, mas da família da frente, 2 metros de distância, né? Então, isso vai fazer o distanciamento. E, ao mesmo tempo, tem uma capacidade reduzida que permite que as pessoas ocupem o espaço de maneira mais espalhada. Mas a minha dúvida era em relação a algumas atrações que têm alguns equipamentos especiais. Por exemplo, teve parque nos Estados Unidos que reabriu, mas a sua montanha-russa, que tinha o óculos de realidade virtual, não reabriu porque a higienização ia ser muito mais demorada. No caso dos parques aquáticos, você acaba pegando uma boia para descer, essa boia vai ser higienizada a cada ciclo? Sim, a boia é higienizada a cada ciclo porque ela está no ambiente clorado. Então, o cloro já faz essa função. E no nosso caso aqui, nós temos 2 atrações que são com realidade virtual. Essas não vão estar em operação. Agora, a única atração que a gente vai fechar, por mais que o decreto permita, mas a gente vai fechar é a academia, né? A academia, por enquanto, ela vai ficar restrita, vai ficar fechada. O restante, a gente não tem outras atrações fechadas, como piscina de bolinha, que é um problema, né, na questão de limpeza, né? Mas a gente não tem esse tipo de equipamento, então a gente está bem tranquilo. E lembrando também, Arthur, que a gente está ao ar livre, né? A gente é um ambiente ao ar livre, então é muito mais tranquilo, né, desse ponto de vista de não ter as pessoas não respirarem o mesmo ar e tal, do que outros ambientes que são fechados. Carol, como ficam seus associados aí de indoor aí? Como é que ficaram? Porque os shoppings, por exemplo, reabriram, mas essas áreas ainda não. Ainda não abriram, e com relação a esses empreendimentos que estão dentro de shopping, que geralmente a gente vê atrações mais fechadas, dentro do nosso protocolo está previsto sim que nesse primeiro momento, por exemplo, uma piscina de bolinha, não é recomendado abrir, né? Teatros fechados, enfim. Os parques indoor, eles têm a questão do ar-condicionado também, que já tem todo um tratamento. Então, tem uma circulação de ar que garante também essa troca do ar, né? Mas essas atrações que não permitem o distanciamento, como é o caso da piscina de bolinha, elas não vão abrir nesse primeiro momento. O aquário do Rio já voltou? Você tem alguma previsão, você sabe? Não, os atrativos do Rio de Janeiro, eles estão em conversa com a prefeitura, né? Parece que os casos lá, eles estão começando a estabilizar do ponto de vista de ocupação de leitos de UTI, estão trabalhando com uma perspectiva aí de meados de julho para todos os atrativos turísticos do Rio de Janeiro. Mas vários deles, inclusive, Arthur, já estão trabalhando nos protocolos, na implementação dos protocolos, e diversos deles já têm o selo do Ministério do Turismo, inclusive tem selos regionais ali do estado e do município que também os atrativos já estão conseguindo a obtenção desses selos. Certo, vamos falar agora de demanda. É esperado que no início a demanda seja regional, né? Seja a família indo de carro mesmo, gente que mora no entorno, nos estados vizinhos, nas cidades vizinhas. Que trabalho que vai ser feito na retomada para atrair? Como fica o preço dos ingressos, já que a capacidade é reduzida, então tem menos gente pagando ingresso, mas ao mesmo tempo você tem que atrair o viajante a se sentir seguro para ir no parque de novo. Como que vai ser essa matemática, Murilo? Esse é o nosso grande desafio, né, Arthur? A gente vai ter que, nesse começo aí, colocar esse ovo aí em pé, né? A gente, com menos gente, os preços de ingresso aí,
eu acho que cada empreendimento vai ter a sua política, né, de se faz promoções, se não faz promoções, pontualmente. A gente aqui não está pensando em fazer promoções. A linha de demanda é o que você falou. A gente só separou um pouco a nossa expectativa, primeiro, do mercado local, o mercado aqui de Fortaleza, até um raio de uns 100 quilômetros, né, que já é um mercado nosso bom, né, que já atende, a gente já atende muita gente aqui de Fortaleza, e depois expandindo para o Nordeste, para o Norte, também são mercados importantes, e no terceiro momento para o nacional, do ponto de vista de estratégia de promoção e de vendas, né. E, de outro lado, você pode pensar que vai ser uma época boa de vir para o parque, porque vai ter pouca fila, né? Então vai ser gostoso de ir, de se divertir, vai ser uma época boa. Então, do ponto de vista de operação, a gente tem o desafio de fazer essa retomada com equilibrar essas questões aí do ponto de vista financeiro. O hotel segue também os 50% de capacidade quando ele reabrir? Sim, hotel com 50% na reabertura. E a gente abre só um hotel, no nosso caso aqui, né? A gente abre só um em julho, e depois a previsão dos outros durante o segundo semestre, agosto e setembro. Até o final do ano, a expectativa é estar com os 4 hotéis reabertos. Qual o primeiro a reabrir? Os suítes. No seu caso, lá em Goiás, como que vai ser? Aqui em Goiás, a gente vai abrir os hotéis aqui do complexo, né? O Turismo e o Cristal e o Pousada. A gente já tem, na verdade, o grupo Aviva, né? Ele tem 35 mil clientes em sua base, né? Que a gente tem o Aviva Vacation Club, né? E só o Aviva Vacation Club é em torno de 50% do faturamento, né? Então, a gente tem hoje uma malha de visitação muito forte, né? Muito sólida. Só para você ter uma ideia, a nossa taxa de reagendamento durante esse período foi de 80%, a gente conseguiu reter, né, 80% com reagendamento da vinda desse pessoal. Só do Clube Aviva, né, do Vacation Club, foi 96%. Então, a gente tem hoje aqui uma demanda represada para a nossa retomada. Então, e sem falar que o nosso público forte aqui também, regional, é bem forte, né? A malha viária aqui, ela é boa, né? O Triângulo Mineiro. Então, a gente tá com uma previsão boa na retomada. É lógico, nesse primeiro momento, as pessoas também estão revendo a questão da viagem, mas a gente tá tendo os 50%, né? A gente está bem tranquilo nessa retomada nos próximos meses. A gente sente que a vinda vai ser positiva. Certo. Murilo, Diego, quer falar, Carol? Não, só queria complementar, Arthur, a sua pergunta com relação a essa questão de retomada de demanda. O Sindepat, como associação, a gente, enfim, a gente já comentou aí sobre a campanha que a gente está estimulando Viagem pelo Brasil. E só reforçar que é uma campanha muito, que acredita muito nessa retomada realmente de um turismo bem regional, né, bem local, seja principalmente de carro. E, na verdade, a gente está muito cauteloso no sentido de mais transmitir a mensagem de que os empreendimentos estão preparados, porque o que a gente percebe fora todos os percalços, né, de toda essa crise, um elemento principal na retomada do turismo vai ser a confiança do consumidor em viajar, né? Então, eu acho que a comunicação dos empreendimentos em se mostrarem o que eles estão implantando do ponto de vista de protocolos é um ponto fundamental para que essa retomada aconteça aí de uma maneira gradativa e segura. O que os associados que já abriram, Carol, falaram em relação à demanda? Assim, havia essa demanda reprimida? As pessoas buscaram parque?
Sim, a gente tem esses parques que já reabriram, eles estão atendendo, o público está frequentando dentro dos parâmetros definidos de redução de capacidade. Fim de semana, né? Você tem uma movimentação maior, então o comportamento do turismo local, como a gente sempre percebia, né? Um fim de semana mais cheio, mas a demanda está reprimida, sim, a demanda existe. Certo. A pergunta que eu ia fazer para o Murilo é uma pergunta prática aqui que chegou. A gente já falou de limitação, já falamos do valor dos ingressos, aí o Lucas perguntou, e os parques vão disponibilizar pontos de carregamento de celular, já que o uso do mesmo, como você mesmo falou, vai ser mais necessário? Aí cada parque... acho que o seu parque, Murilo, vai ter mais estações de carregamento? Faz sentido. A gente tem colocado mais pontos. Isso daí virou... Eu acho que o cara pode não ter banheiro, né? Mas tem que ter ponto de carregamento de celular. Senão ele não come, né? Para ver o menu lá. Como que virou um negócio assim fundamental. Mas sim, com certeza. A gente já estava fazendo isso, né? A gente já estava colocando áreas de... É engraçado, né? As coisas como é que começam. O cliente pedindo para alguém da operação, não dá para você deixar meu celular carregando lá no teu escritório? Aí o cara até deixa, né? Mas chega uma hora que não dá mais. Essa demanda acaba vindo naturalmente. Então a gente já estava fazendo e já tinha percebido isso. Eu acho essa tendência aí, como a gente vê em shopping também, todo mundo anda com o seu carregadorzinho junto, né? Então vai aumentar sim. E já que você está com a palavra, Murilo, aproveita e atualiza a gente com relação às suas reuniões com Brasília, aos pedidos do setor, como que o governo atendeu aos pedidos de parques temáticos, atrações de parques aquáticos, e o que falta aí para que essa retomada seja mais efetiva. Arthur, isso foi uma coisa assim, bacana que aconteceu nesse momento de dificuldade para todos, né? A gente teve uma união muito bacana. A gente formou um grupo aí de associações que a gente chamou de G8, depois virou mais associações que se juntaram, virou G20, e a gente trabalhou em conjunto, né? O Sindepat, a Dibra, a Resorts Brasil, a BH, o FOB, a Unidestinos. Me ajuda aí, Carol. A FBHA e a BLTA. E a BLTA. Né, a gente, logo no começo, a gente se reuniu e a gente esteve em Brasília no dia, acho que foi 18, 17 de março, a gente esteve em Brasília, eu, o Sérgio, da Resorts, e aí a gente esteve com o ministro Marcelo, explicou a situação, né, e ele foi muito, muito atencioso e tem sido um grande parceiro do setor, e conseguiu algumas medidas, né, acho que a gente tem... conhecimento, a 936, a medida provisória 936, principalmente, que é a medida que permite aí a gente fazer a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários e a redução do contrato de trabalho, que permitiu que muitos empregos fossem salvos, né, e muitas empresas também. Então, foi usada aí largamente, acho que, vou dizer todos, mas praticamente todos, acho que boa parte dos empreendimentos usou essa medida. Agora a gente está aguardando a sanção presidencial na 936, que vai permitir o governo estender o período do uso tanto da suspensão quanto da redução. A gente teve várias agendas, foi um número grande de reuniões, tivemos reuniões com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, tivemos reunião com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e na reunião com o Paulo Guedes, ele indicou que vai fazer essa extensão aí, tanto da suspensão quanto da redução, que é muito importante nessa retomada. Você estava perguntando, você perguntou mais cedo, né, como é que vocês vão fazer com menos gente, mais custo, como é que vocês vão se virar, né? Então, essa medida é muito importante para ajudar a gente a passar dessa fase, né? Acho que a gente já está saindo da parte mais difícil aí, mas ainda tem um pedacinho e é muito importante. O governo entendeu, auxiliou, e aí a gente está só aguardando a falta da sanção presidencial para daí o executivo fazer essa extensão aí da medida.
No caso das linhas de crédito, como é que o setor se virou? Como é que o setor está se virando? O que precisa ser feito? O que a gente observa, Arthur, com relação à linha de crédito, teve a medida provisória que aporta mais recurso no Fungetur, em função de recursos emergenciais para a crise. É um processo ainda bem lento, né, bem travado na ponta, né, muitos empreendimentos ainda não tiveram acesso, então a gente continua ainda com uma interface bem intensa com o Ministério da Economia e tentando agora alguns contatos com as agências de fomento para ajudar pontualmente aqueles empreendimentos que não conseguiram acesso ainda por alguma razão, né, mas o Fungetur, de alguma maneira, ele é específico para o setor, e foi essa uma conquista importante do ministro Marcelo, mas de fato, em alguns casos, não tem chegado na ponta, e aí a nossa luta continua ainda nessa interlocução com o executivo. E só complementar, essa é uma realidade do Brasil inteiro, né? Essa situação de não chegar na ponta, toda a economia tem a mesma situação. Eu acho que uma coisa positiva para o turismo é que o Fungetur, que já era uma linha, foi turbinada, né? Foram 5 bilhões destinados para o Fungetur, então o turismo é praticamente o único setor aí que tem uma linha específica, então isso é muito bom, mas ainda continuam os desafios de fazer isso chegar na ponta, principalmente com empresas que não estavam acostumadas, e aí tem uma série de documentação que precisa acontecer, enfim, acho que isso aí daí é um gargalo da economia de uma forma geral. Certo. Oliver, quanto você acha que vai durar essa etapa só da demanda regional, né? Rio Quente é muito conhecido aí por fazer seus tratamentos aéreos, mas a aviação ainda está voltando aos pouquinhos, né? A previsão é que de uma das companhias aéreas que chegue a dezembro com 65%, por exemplo, da oferta de voos anterior. Como é que vocês veem isso? Só vai sair do regional quando tiver uma vacina, por exemplo? Eu acredito que assim que os protocolos e todas as regiões, o comportamento, como a gente estava conversando no começo, o comportamento for se adequando, a malha aérea for se expandindo, e a gente estiver num ambiente mais conforme ele for sendo controlado, eu acredito que a demanda ela vai começar a vir. Nós estamos tendo demanda também de São Paulo em vendas, tanto para Rio Quente, também como para Sauípe para o final do ano. A gente tem tido um contato muito próximo com as agências e a equipe do comercial, e já está tendo uma demanda e uma procura para saber se eu posso comprar para setembro, outubro. Então, eu acho que isso vai vir naturalmente e tudo dentro de um ambiente controlado, né? Dentro de uma normalidade, e a gente não tendo um grande aumento do número de casos, eu acho que isso vem naturalmente, Arthur. Murilo, no caso do Ceará, você acha que também é mais para o final do ano aí, essa demanda e esse trabalho, como é que está esse trabalho com as operadoras, com as agências? Não, eu acho que vai ser um pouquinho antes, Arthur. Eu acho que setembro, outubro já deve ter um movimento mais nacional, né? E a gente está na mesma linha aí do que o Oliver falou, né? Trabalhando com as agências, com as operadoras, e eu acredito que, também olhando um pouco aqui da procura, pelo que a gente sente, já começa a partir de setembro, principalmente outubro. Outubro, acho que deve ter acontecido a mesma coisa com a Viva, que aconteceu com a gente. Os clientes que estavam agendados no primeiro semestre, a gente conseguiu reagendar muita gente, poucos cancelamentos, né? E aí foi muita coisa para outubro e tal. Então, isso já deve puxar um pouco dessa melhora aí. Sim. Então, nesse primeiro momento de reabertura, vão ser os passageiros que já estavam comprados e foram reagendados para o segundo semestre. Isso aí vai ser uma base importante para a reabertura. Certo. Sim. Dois pontos positivos. A gente já falou da união aí do setor, das entidades, mas outro ponto positivo foi o que o Sindepat estimulou bastante, a questão da solidariedade, né? Carol, como é que foi esse trabalho? Ele continua, principalmente com as comunidades locais, né?
Sim, sim. Isso foi realmente, assim que, enfim, a crise foi sentida por todos, né? E as empresas começaram a organizar várias mobilizações. Então, isso a gente viu um movimento muito bacana mesmo dos associados do Brasil todo. Então, teve desde estímulo de campanha de doação de sangue, tanto para funcionários, então a empresa cuidando para levar o funcionário com segurança, aqueles que se dispunham a fazer a doação. Doação de produtos de higiene, de máscaras, e a gente tem um levantamento aí no total dos associados, foram mais de 170 toneladas de alimentos doados para suas comunidades. Deixa eu só, Carol travou aí, deixa eu só pegar o gancho aqui, Arthur. Vai. Voltou, desculpa. Cara, você tinha congelado. E a importância do empreendimento na sua comunidade local, né? Principalmente aqueles que a gente sabe que são destinos primariamente que dependem do turismo, tem essa relação com a sua comunidade muito mais aflorada, né? Então, realmente, esse ponto da solidariedade a gente continua acompanhando e os empreendimentos continuam nas suas campanhas de doação. Seja com arrecadação de venda de ingresso, revertendo uma parte para a comunidade. Então, isso realmente é uma coisa muito interessante acompanhar nesse momento. Você vê que a gente está bem sintonizado, que eu ia falar exatamente isso que ela falou. Tá? Mas é interessante isso daí, porque a gente percebeu, quando a gente começou a fazer, e acho que todos os parques também, que não são só as pessoas que estão no nosso entorno imediato, né? Empreendimentos maiores, a região toda acaba dependendo. Aqui no nosso caso, é o pescador que vende o peixe para a barraca, que vive do turista que veio para o Beach Park, mas dá uma volta, é a rendeira, é o garçom, muita gente que, de repente, não tinha mais renda, porque muitas vezes não era registrado, fechou a barraquinha, sumiu o turista, tiveram que fechar e não tinham uma estrutura empresarial onde, eventualmente, mesmo se a pessoa é dispensada, tem um fundo de garantia, tem uma certa rede de proteção. E a gente viu situações assim, e todos os empreendimentos no Brasil viram isso e agiram rapidamente para ajudar, antes ainda do governo conseguir fazer a ação dos R$600, que foi importante, mas os empreendimentos perceberam isso porque a fome não espera, né, cara? Então, acho que isso foi muito bacana. Esse volume aí de alimentos doados é muito importante e acho que deve até ultrapassar esse número até o final. Bom, Murilo e Oliver têm muitas dúvidas sobre o controle das piscinas. A Célia Keiko quer saber como seria o controle das pessoas nessas piscinas. E 2, o Fábio Ferreira, como será o armazenar a máscara nessa hora? Porque também não pode ser colocada a máscara molhada, certo? O que faz com a máscara? Deixa a máscara na espreguiçadeira, onde a pessoa está com as suas coisas, e entra na piscina com o seu grupo familiar, mantendo distância de pelo menos 2 metros da outra pessoa. Como o parque vai estar com uma capacidade menor, não vai ter tanta gente dentro da piscina, né? Como a gente tem, acho que é importante a gente não pensar num parque em situação cheia, né? Você tem que pensar num parque numa situação vazia. Lembra do parque quando você foi, se você foi, em um momento em que ele está vazio. Naturalmente as pessoas se espalham. Não, mas você imagina que a minha espreguiçadeira está longe da atração que eu vou. Eu vou ter que ir até a atração de máscara, não é isso? O que eu faço com essa máscara lá na atração? No parque aquático, o que a gente está... A prerrogativa no parque aquático é realmente trabalhar com o distanciamento. A pessoa vai poder ir até a atração sem a máscara. Sem a máscara. Eu achei que ela ia ter que usar a máscara para circular. Não. Ela tendo o distanciamento, e como a gente tinha comentado, aqui, por exemplo, a gente vai fazer os espaços. Então, a gente vai estar trabalhando com menos de 20, vai dar em torno de 25% da capacidade máxima aí devido à questão geográfica e de distribuição dessas famílias e grupos, né, que a gente acaba recebendo muitas famílias e grupos, e a gente vai ter espaços para eles conviverem, né, mas o percurso da espreguiçadeira até a piscina é sem máscara. E até a atração também. Isso. Certo.
Murilo, fala um pouquinho da campanha Viagem pelo Brasil, como que ela foi lançada, como que ela está hoje, onde que a gente pode vê-la. Arthur, eu acho que a ideia é a gente, assim, nesse momento difícil para todo mundo que vive, que faz o turismo, o desafio, acho que desde o comercializador, passando por todo mundo, os guias, os hotéis, as atrações, estamos tentando descobrir como é que a gente vai passar por isso, né? E aí, na hora que a gente olha o turismo como um todo, a gente vê que para o exterior, em 2018, que foi o número que eu tive condição de acessar, foram gastos 19 bilhões de dólares de viagens para o exterior, né? Então, a gente que vive o turismo, que faz o turismo nacional, eu acredito que a gente vai ter um desafio do ponto de vista de economia, que algumas pessoas não vão conseguir viajar por questão econômica, mas algumas pessoas desse volume de 19 bilhões de dólares que gastavam esse dinheiro fora do país, a gente tem agora a possibilidade que essas pessoas gastem esse dinheiro dentro do Brasil. Evidentemente não vai ser 100%, né? Vai ser uma porcentagem disso, mas eu acredito que vai ser uma porcentagem alta, acima de 50, 60, seja o que for, vai ser um número grande, é um número importante de volume de recursos, e a gente, com isso em mente, a gente fez esse vídeo e essa campanha que envolveu todas as associações, estimulando viagem pelo Brasil. O Brasil tem uma série de atrações, de atividades, de coisas bacanas para você ir. Durante muito tempo, pelo câmbio barato, muita gente viajou mais para o exterior do que pelo Brasil. Então, agora, acho que é a oportunidade do turismo inteiro trabalhar a viagem pelo Brasil, né? A agência que vendia muito internacional, redescobrir também os ativos nacionais, as atrações, como é que funciona, o que dá para vender, o que seu cliente vai gostar mais. Então, nós temos, e durante esse tempo, a gente desenvolveu atrações de alto nível de qualidade, né, no nosso setor de parques, todas sendo com um reconhecimento muito grande. No caso do Beach Park, a gente foi por algumas vezes segundo melhor parque aquático pelo TripAdvisor no mundo, né? E como outros empreendimentos também têm altíssimo nível, altíssimo padrão de qualidade, atrações de fabricantes do mesmo nível dos fabricantes internacionais, então, serviço também de alto padrão. Então, temos ativos e atrativos no país suficientes para que a gente atenda esse cliente que viajava muito para o exterior. Então, a ideia é isso, estimular isso, construir isso dentro da imagem, da perspectiva das pessoas, que nesse momento, com a dificuldade que vai ter para viajar para o exterior, que a gente viaje pelo Brasil. E aí, se o Panrotas puder ajudar, acho que seria uma ótima. Complementando aqui só a fala do Murilo, Arthur, realmente, com o apoio de todas as associações, né, das principais associações aí do trade, a gente realmente conseguiu uma divulgação muito bacana nas redes sociais. Então, a gente teve a replicação não só pelas associações, mas pelos associados e para o público final. Então, a gente observou isso. Travou de novo, Carol? Está disponível nas nossas redes e também no nosso canal do YouTube. Certo. Tem uma dúvida aqui, Carol. Se os protocolos dos parques via Sindepat e Adibra são os mesmos do Ministério do Turismo, e onde que as pessoas acessam? No site do Sindepat? Isso. O protocolo do Ministério do Turismo, né, do selo de turismo responsável, o Ministério do Turismo teve uma interlocução com todas as associações, e no caso do protocolo de parques temáticos, foi consultado sim esse nosso protocolo, e é o mesmo protocolo, né? Então ele está disponível lá no site do Ministério e também no site das duas associações, além do site Amo Parque, que também nessa linha de ações do bem que essa crise proporcionou, essa união, esse trabalho em conjunto da Adibra e do Sindepat, a gente criou esse site Amo Parque, que é para todo fã de parque, dos mais variados tipos de parque,
buscar conteúdo, então a gente conseguiu publicar conteúdos digitais, né, que os empreendimentos lançaram nesse período, e todas as novidades dos parques também a gente vai concentrar nesse site Chamo Parque, e o protocolo também está disponível nesse site. Certo, vamos para a rodada final aqui. Eu queria que cada um de vocês falasse aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores, sobre quando, como que a gente vai poder se sentir seguro visitando os parques temáticos, aquáticos e atrações no Brasil, e se a experiência vai ser tão boa quanto era antes. Vamos começar pela Carol. Bom, eu acho que tudo isso foi um grande susto para todos, né? Enfim, para a humanidade inteira. A gente, o plano de trabalho que o Sindepat construiu dentro desse grupo de trabalho, especialmente no G8, depois que a gente ampliou em algumas ações para todo o trade, a gente trabalhou em 3 fases, que é realmente o que a gente está vivendo, né? Foi um grande susto, a gente trabalhou focando em medidas de contenção, seguida por medida de sobrevivência e buscando agora uma retomada. E o que a gente quer deixar como mensagem é que essa retomada é segura, porque a segurança é um DNA que está incutido no processo de todos os parques, como o Murilo comentou. Todos os dias acontecem centenas de checklists do ponto de vista operacional. Então, uma vez que o empreendimento abra, os procedimentos vão ser checados e verificados para que aconteça, e é claro, precisa ser, como o Oliver comentou, de 360, tanto do ponto de vista da operação como do comportamento do público. E mais do que todo esse momento difícil, né, a gente quer transmitir que os empreendimentos vão continuar proporcionando diversão, alegria, com certeza, mesmo que uma atração ou outra, mas a experiência de você estar num parque, de você curtir com a sua família, de você sentir a adrenalina de descer uma montanha-russa, ou de ter uma vista bacana de cima de um bondinho, ou de uma roda gigante, é indescritível, né? E isso ainda o Zoom não conseguiu e não vai conseguir proporcionar, aquele friozinho na barriga que só no local a gente consegue ter. Boa, Carol. Joia, Carol, obrigado. Murilo e Oliver, então falem dos seus empreendimentos aí. Como a expectativa e como que vocês vão transmitir aí os agentes de viagem aos passageiros sobre essa questão de segurança e da experiência ser tão boa quanto antes. Pode começar, Oliver. Olha, como a gente comentou, e o Murilo também falou sobre a questão do checklist, né? Eu acho que todo parque tem nos seus 5 itens no DNA, e o primeiro deles, na sua maioria, digo 99,9%, tem como segurança em primeiro lugar. Se não é essa frase, segurança é inegociável. Isso faz parte da nossa vida, do nosso DNA, de todo o parque, né? Segurança acima de tudo. E os protocolos foram intitulados, foram desenvolvidos a 3, 4 mãos, com várias entidades, e uma vez que o parque tem essa prerrogativa da segurança, segue seus protocolos, treina suas equipes, promove a conscientização do cliente, ele vai estar oferecendo segurança e vai operar tranquilamente. Quanto à experiência, eu digo que é um momento até desse cliente vivenciar uma nova experiência. Como a demanda vai estar, o giro é menor, a exclusividade vai ser maior, né? Ele vai poder desfrutar de áreas sem aglomeração. Eu acredito, ao meu entendimento, que a experiência vai ser até melhor do que ele teve antes. Talvez, às vezes, o pessoal vem no final de semana lotado, feriado, a gente sabe como e eu acho que vai ser diferente, né? Novos comportamentos, novas imersões, novas interfaces, né? Aplicativos, touchless, chamar o garçom via QR Code, as pulseiras FRID. Eu acho que tudo isso traz uma nova experiência, espaços exclusivos, sempre a jantar na mesma mesa, família mais unida. Eu acho que só vai reforçar mais e melhorar a experiência no nosso ponto de vista. Joia, Murilo? Assim, acho que do ponto de vista de experiência,
começando do começo, né? Acho que boa parte dos parques vai ter agendamento. Então, é uma coisa que a gente não tinha. Então, você vai ter que fazer um agendamento como você faz para ir a um hotel. Então, essa é uma coisa diferente que a gente não tinha. Coisas diferentes do ponto de vista da experiência, todos os itens relacionados à segurança, né? Você vai usar uma máscara que você não usava. Então, isso é uma coisa também diferente. O distanciamento também é diferente. A questão de limpeza, de usar mais álcool gel, também diferente, mas isso já faz parte aí da rotina, né? Vai fazer parte da rotina das pessoas. E pegar esse ponto, estava pensando em falar, o Oliver falou, e é isso mesmo, eu acho que nesse começo vai ser muito melhor para você ir, porque vai ter menos fila. Então, você vai poder aproveitar mais, usar mais as atrações e ficar menos tempo na fila. Então, a saída é fazer a reserva logo e poder usar mais. Então, do ponto de vista de experiência, eu acho que você não tem perda. Você tem coisas que já fazem parte da sua rotina, né, que são as questões relacionadas à segurança, que a gente vai continuar fazendo, né, que é importante, é fundamental, né, e que as pessoas, de certa forma, já se acostumaram, mas, do outro lado, vai ter mais exclusividade e mais possibilidade de você utilizar as atrações. E eu queria só adicionar mais um ponto, que não é exatamente na experiência, mas que é uma coisa que eu tenho olhado, pensado bastante, e eu acredito que nesse período que a gente ficou internado dentro de casa, né, e que a gente descobriu que dá para fazer muita coisa pelo Zoom, pelo algum aplicativo desse, que a gente consegue ser produtivo também trabalhando de casa, e que em muitos momentos se fala que vai acabar o escritório presencial, acho que isso é uma coisa para a gente ainda acompanhar e ver, né? Mas uma coisa eu acho que não acaba de jeito nenhum é a necessidade de você estar próximo da sua família, de você ter experiências ao ar livre, né? Então esse tipo de coisa não muda, né? Eu acho que, pelo contrário, depois desse momento de todo mundo dentro de casa, durante muito tempo, você vai ter mais necessidade de estar ao ar livre, de reencontrar um amigo, de se conectar novamente. Ok, gente. Então, essa foi o nosso painel aí sobre a retomada dos parques temáticos aquáticos e atrações, que já começou. Recapitulando, você pode ver os protocolos de segurança, você pode ver os detalhes da reabertura nas redes sociais do Sindepat e também no site do Sindepat. Lá, a Hot Park reabre dia 9 de julho, não é isso? Isso. E para o Day User, dia 1º de agosto. Não. Day User é dia 7 de agosto. 7 de agosto. Isso. E o Beach Park, se tudo der certo e o Ceará cumprir os protocolos, 20 de julho, sendo que os resorts abrem 3 dias antes, dia 17. É isso? Isso. E a operação da praia também 17. Joia. Obrigado, Carol, Oliver, Murilo. E a gente se vê num parque temático logo aí. E a gente vê você no Portal Van Rotas e na próxima semana no Checkpoint, nosso projeto com Imaginador e RU. Obrigado, gente. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, um abraço. Abraço.